Agora eu vou falar algumas frases e aí você vai me dizer quem foi que falou, se foi o Bolsonaro ou se foi o Lula. Pode ser? Tá. A polícia só bate em quem tem que bater. Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro. 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 Lula. Foi o Lula. Oi? Lula? Ah, tá. É, faz sentido. Lula. Os economistas que dizem entender muito de economia são os mesmos que levaram o Brasil pro buraco. Lula. Bolsonaro. Bolsonaro. Esse foi o Bolsonaro. Bolsonaro. Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como o FHC fez. Pra mim, foi o Lula. Não, Bolsonaro. Foi o Lula. 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 Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro? Então eu não sabia que tinha sido ele. Foi o Bolsonaro. Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Tem que ser submissa porque gosta dele. Foi o Bolsonaro. 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 Lula, eu acho. Foi o Lula. Lula. Tô com medo do Lula. Veja, eu não tenho preconceito não. O cara que chama de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Bolsonaro. 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 Não vai me dizer que é o Lula. É o Lula? O Lula é direita ou esquerda? Foi o Lula. Meu Deus. Lula? Ah, tá. É que quem fala mais de viado, no caso... Feminismo, eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Bolsonaro. 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 Lula? Lula. Caralho. Não. Ah, tudo bem. Eu não imaginava que tivesse sido. Acreditar, acredito. Eu não imaginava que tivesse sido ele, né? Eu acabei invertendo aí a situação. Lula? Ele falou isso do feminismo? Você tá brincando comigo? Tá bom. Tô com medo. Eu não sei se tá sendo realmente Lula tudo isso. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bolsonaro. 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 Ixi. Agora eu fiquei até meio em dúvida. Eu vou chutar o Bolsonaro. Foi o Lula? Fiquei meio em dúvida. Foi o Lula. Meu Deus. Não sabia. Pode ser Lula? Ah, Lula. Lula. Lula, né? É Lula, então é ele, né? Lula, né? Quem disse isso? Lula ou Bolsonaro? Pelotas é cidade polo, né? Exportadora de viados. Bolsonaro. Lixo humano. Não sei se podia falar. Tá. Bolsonaro. Sim. Bolsonaro. Bolsonaro, certeza. Foi o Lula. Foi o Lula. Bolsonaro. 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 Lula. Lula? Nossa. Foi o Lula. Puta, pode voltar. Mas o Bolsonaro é capaz de falar isso também, então... Lula. Lula? Interessante. Foi o Lula. Você conhecia essa? Essa já. Você é bem conhecida, né? Bem famosa. Lula. Lula? Oh. Esperava por essa. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a posição mais honesta é do político, porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua encarar o povo e pedir voto. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro. Lula. Se não me engano, é Bolsonaro também. Foi Lula. Interessante. Lula. Qual o Lula? Por que você não falou, então?
Nosso exército é uma vergonha nacional e o ministro está se saindo como um segundo Pinochet. Lula? O Lula. Bolsonaro. Eu acho que o Lula também. Também acho que foi o Lula. O do exército só pode ser o Lula. Que o outro. Tô em dúvida. Não sei, acho que tá a cara dos dois. Uhum. Foi Bolsonaro. Ah, tô mal na... Ele foi expulso, né? Então. Bolsonaro. 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 Nossa. Bolsonaro. O exército, porque ele é do exército, então eu achei muito contraditório. O aborto tem de ser uma decisão do casal. Lula ou Bolsonaro? No Lula. Lula. Lula? Lula. Lula. Bolsonaro. Contra o aborto, ele disse isso. Foi há bastante tempo isso que ele falou, que ele teve uma situação em que ele talvez considerou abortar e ele passou a decisão dele para a mulher dele. E ele falou que é uma decisão do casal. Mas isso já faz bastante tempo. Quando é no cu dos outros, aí não pode, né? Agora quando ele reconsiderou, né? Abortar, aí podia. Hugo Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse no Brasil. Quero passar uma semana pela Venezuela e ver se consigo uma audiência. Hugo Chávez não é anticomunista e eu também não sou. Lula? Lula. Lula. Assim, se foi dito há muito tempo, eu creio que é o Lula, mas não tem a data de quando foi dito, não? 99. Não, então eu creio que é o Lula. Puta que pariu. O que você acha? Não sei. Vou com o Bolsonaro. Acho Bolsonaro. Sou. Lula. 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 Bolsonaro. Bolsonaro. Sério? Nossa, essa me surpreendeu. Bolsonaro. Bugou agora, hein? Antigamente, quando chovia, o povo logo corria para plantar o seu feijão, o seu milho, a sua macaxeira, porque ele sabia que ia colher alguns meses depois. Agora tem gente que já não quer mais isso, porque fica esperando vale isso ou vale aquilo. As coisas que o governo criou para dar para as pessoas. Bolsonaro. Tá tendo muita pegada. Eu vou de Bolsonaro também. Bolsonaro. 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 Tem cara de ser Bolsonaro. Mas é Lula. Interessante. Foi Lula. Aí, ó. Lula. Tudo ao contrário. Foi Lula. Uau! Poxa vida. É mais a cara do outro, mas tudo bem. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. É uma maldade com o povo nordestino. Eu acho que Lula. Acho que é pegadinha. Sabe, aquela... É Lula. Não sei. Acho Bolsonaro. Lula? Isso foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. É, isso daí foi o Bolsonaro em campanha ainda. Você lembra dessa, então? Uhum. Essa é mais recente. Foi Bolsonaro. Nossa. Tu conhece? Bolsonaro. Bolsonaro aí. Expectativa de vida. Foi Bolsonaro. Vocês também já conheceram? Já, né? Porque agora ele aprovou algo justamente contrário, né? Qualquer nordestino que vem pra cá, pro Rio Grande do Sul, vê uma diferença enorme. Mesmo se tratando de pessoas pobres, entre as pessoas do Sul e do Sudeste. E uma pessoa do Norte e do Nordeste. Porque tem uma máxima. Comeu, ficou bonito. Não comeu, não fica tão bonito. Lula? Bolsonaro. Sei lá, acho que eu vou no Bolsonaro também. Mas deve ser o Lula, provavelmente. Cara, eu penso que é Bolsonaro também. Foi o Lula que falou isso. É, infelizmente, Lula. Preciso quebrar meu coração. Precisamos estudar mais a política. Foi Lula. Foi o Lula? Interessante. O que vocês acham dessas frases que te surpreenderam porque não eram... Não parece que foi o Lula, é mais a característica do Bolsonaro. Pelo jeito que o povo detonava ele, parecia mais o Bolsonaro do que o Lula. Eu também acho a mesma coisa, porque o que o povo mostrava e o que dizia na mídia era muito a cara dele, essas perguntas, essas frases. Vocês não imaginavam que o Lula tivesse dito essas coisas? Nem um pouco. Não.
Eu acho que não é nada do que eu pensava, né? Pelo jeito. O que você, Realmente. o que você costumava pensar? O contrário. Contanto que eu errei todas. Eu já vi que a gente não conhece realmente os nossos políticos e eles nos surpreendem. Bom, eu fiquei bem surpresa, porque tem frases que eu não esperava do Lula. Eu, assim, durante muito tempo, eu morei na Bahia. A Bahia eu acho que é a parte, assim, o estado onde mais o Lula fez, ou o PT fez. E eu não esperei, assim, muitas frases das que você me disse, e eu respondi errado, que fosse o Lula. Como, por exemplo, do feminismo. Não esperei, realmente. Você esperava que o Lula fosse sempre a favor do feminismo? A favor, eu acho que de tudo que o nosso país ele é. Não é um país laico, eu acho que a gente tem que ter os nossos direitos. E é isso que ele sempre pregou, né? De que todo mundo tem que viver num país livre e ter os seus direitos. Enfim, mesmo que os básicos. E eu não esperei. Fiquei surpresa. Agora, ainda bem que eu parei, gente. Eu fiquei surpreso e eu não sei em que contexto elas foram tiradas, mas eu achei bem surpreso porque pelo tom, entendeu? E meio que a gente leva esse tom de muita agressividade mais pro lado do Bolsonaro, que pelo menos foi as que eu achei que eram ele e era o Lula. E é de ficar um pouco surpreso mesmo. E você? Sim, eu também. Eu fiquei bastante surpresa. Eu nem imaginava algumas coisas vindo do Lula, outras do Bolsonaro. Eu também fiquei confusa em algumas perguntas, mas... Eu tô chocada, porque eu não imaginava que o Lula falava algumas frases que remetem ao Bolsonaro. Pensava que ele pensava de uma maneira diferente e não igual a ele. Ele não tá muito longe, não. Ele se coloca assim, bem superior a ele, né? E não é bem assim. O que você achou? Você ficou muito surpreso? É surpresa, é porque assim, a gente é acostumado a ver uma coisa mais politizada, ideologicamente por um lado, e quando pega frases mais soltas assim, pode ser levado a pensar das duas formas, né? É interessante de se pensar assim. O que você achou dessas frases que eu te falei, Josias? Nossa, cara, é realmente difícil tu prever totalmente o pensamento de uma pessoa. Tu não tem como é que eu posso dizer? Ter 100% das ideias deles reais. Eles podem estar fazendo simplesmente um personagem ali na frente das câmeras. Tu nunca tem total certeza do que tu tá votando. Eu também acho interessante porque as pessoas têm muito preconceito, né? Um político de estimação, outro político de estimação. Eles têm que analisar o conjunto, né? Porque o Lula não é santo e o Bolsonaro é o demônio, sim, só que tem que analisar as situações, né? Não dá pra ficar só lambendo o pau de um e sem analisar o contexto inteiro assim da coisa, sabe? Eu achei interessante mesmo.